E aí, pessoal, beleza? Tô aqui de novo, já devia ter vindo ontem fazer esse vídeo para vocês, mas não consegui. Então, hoje eu vou fazer, prometi que eu ia fazer sem falta, da prova IBAN Saquarema que teve agora dia 27, né, para professores de inglês. Então, vou responder aqui as questões de inglês com vocês, tá? Vamos discutir alguma coisa sobre elas. A gente já discutiu bastante lá no grupo dos teachers, fizemos a prova juntos no domingo, né? Resolvi para pôr no grupo lá para eles, porque eles estavam ansiosos, quem fez a prova. E o gabarito saiu ontem à tarde, né, das questões de inglês. E realmente só tinha uma questão, né, que a gente ficou lá na dúvida, que depois a gente vai discutir aqui também. E se vocês quiserem deixar aí nos comentários o que vocês acharam também, tá? Mas o resto estavam todas certas, né? Então, é muito gratificante quando a gente escuta os alunos. Eu não posso chamar de alunos, né, porque são todos professores, mas eu escuto eles falando: olha, teacher, eu consegui acertar tal questão, porque eu lembrei do que você falou no teu cursinho. Ah, eu lembrei do que tu falou no teu vídeo sobre as if clauses, então eu consegui acertar essa questão. Então, é muito bom. E assim, IBAN já está se tornando uma banca que cada vez mais eu estou pegando o jeito da banca, né? E o que eu falei para eles realmente tá dando certo, assim. Então, graças a Deus, está indo de vento e popa, né, pessoal? Não se esqueçam, então, de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, isso me ajuda bastante. Eu estou quase chegando nos mil inscritos, e isso faz toda a diferença, porque eu ainda não tenho monetização nenhuma no meu canal, tá? E outra coisa que eu quero deixar registrado aqui é o seguinte: eu vou, a partir da metade de fevereiro, possivelmente, eu vou abrir um cursinho de inglês específico para concursos. Nenhuma banca, assim, específica somente, eu vou trabalhar com várias bancas, né, com as principais, as mais procuradas, e vai ser um cursinho, assim, que ele vai ter uma longa duração, possivelmente 4, 5 ou 6 meses, tá? Para o pessoal se preparar bem para não chegar, tipo, final de ano, que é quando ferve, né, os concursos, tá todo mundo atropelando e não sabe por onde começar a estudar. Então, eu vou abrir um cursinho, provavelmente metade de fevereiro, tá? Específico para quem vai fazer concurso para professor de língua inglesa, concurso que tem questões em inglês. Então, assim, se você tem interesse, me adiciona aí no WhatsApp, eu vou deixar o meu WhatsApp profissional, vou deixar o grupo dos teachers, porque eu vou estar informando conforme esse cursinho vai sendo planejado e vai sendo projetado por mim, eu vou estar informando aqui no YouTube nos vídeos, mas é muito mais fácil pelo WhatsApp. Então, se você tem interesse em fazer um cursinho assim, de uma aula por semana, um precinho mais acessível, e estudar assim todos os conteúdos que são possíveis de cair num concurso e especificar banca por banca. Então, a gente vai ver gramática no geral, a gente vai ver vocabulário, como aumentar teu vocabulário, e a gente vai trabalhar a interpretação de texto, tudo num curso só. Por isso que ele vai ser de longa duração, porque vai ser muita coisa para a gente trabalhar. E eu pretendo fazer uma aula por semana. Não sei a duração, mas não vai ser uma aula curta, né? Então, se você tem interesse, esse cursinho eu não vou colocar lá na plataforma, tá? Onde eu tenho meus outros cursos. Esse cursinho vai ser direto comigo, vai ser no particular. Então, se alguém tem interesse, e possivelmente eu vou fazer por mensalidade, então você paga o mês que você quer fazer. Eu ainda estou planejando. Mas, enfim, me adicione no WhatsApp que a gente vai conversando sobre isso. Ou entre lá no grupo dos teachers, tá? Que daí a gente vai conversando mais sobre isso, mas esse cursinho vai sair. Então, na prova da IBAN Saquarema, agora que aconteceu dia 27 de janeiro, né, no sábado à tarde, nós temos um texto só, tá? E, se eu não me engano, 20 questões, tá? Mas não são todas as questões sobre o texto, são 7 ou 8. Texto muito interessante e fácil. Por ser IBAN, eu achei fácil. Para quem já fez os outros cursos comigo, que a gente trabalhou 2 provas IBAN aqui no litoral de Santa Catarina, nossa, eles ferraram, eles colocaram 10 textos na IBAN. Cada pergunta era um texto, cada pergunta era um texto diferente. Então, assim, você tinha que ler muito, vocabulário muito complicado. E aqui não, aqui foi um vocabulário muito fácil, né? Nível intermediário, é claro, não é básico, mas assim, que dá para você entender a leitura. Um texto muito bom, um assunto muito interessante, principalmente para quem é mãe, para mulheres, né? Mas também, assim, um assunto curioso, a questão da mulher sempre carregar o bebê, sempre não, mas na maioria das vezes carregar o bebê do lado esquerdo.
Então, por quê, né? Então, começa aqui no estudo desse professor Lee aqui, que ele percebeu que nos quadros que tinha a Virgem Maria, ela sempre carregava o menino Jesus do lado esquerdo, e ele começou a perceber isso. Por que que as mulheres carregam os bebês do lado esquerdo, né? Então, ele realizou esse estudo, ele foi observar as mulheres saindo de supermercados, que nem fala aqui, né? No segundo parágrafo, ele foi estudar as mulheres que já saem da maternidade com o neném no colo, como aquelas que às vezes não conseguem pegar o seu bebê no primeiro momento, porque eles vão para uma UTI ou vão para, né, para algum outro possível tratamento por algum problema e tal, nenês prematuros, né? Então, ele estudou toda essa parte aqui e relatou nesse texto aqui, muito interessante. Depois, se vocês quiserem me chamar no WhatsApp para ter essa prova, porque a gente sabe que a prova não é disponibilizada pela IBAN, né, na internet, mas eu passo para vocês, sem problema nenhum. Eu tenho ela em PDF, tá, que o grupo compartilhou. Então, esse texto todo fala sobre essa questão da mulher carregar o bebê do lado esquerdo mais do que do direito, tá? Eu não vou ler o texto, mas se vocês quiserem depois a prova e ler, é bem interessante. Então, vamos lá. Questão 1. Então, diz assim, ó. Art books inspired the scientist Lee Salk an investigation concerning the way. Então, a partir dos livros de arte, ele teve a inspiração de investigar o quê? É óbvio, né? Se ele falou que era Maria, ó, de 5 obras que tinha Maria retratada segurando o menino Jesus, era do seu lado esquerdo. Então, o que ele estava procurando investigar? Não era como a Maria segurava sempre Jesus, mas sim porque a maneira, the way, né? A maneira como as mães seguram os seus bebês. Então, a resposta certa é a letra D. Aqui fala do batimento cardíaco, né, que afeta os bebês prematuros. Realmente isso é mencionado aqui no texto, mas não foi a primeira investigação que ele fez, né? Porque observando aqui é bem claro, ó, observando os livros de arte, ele teve essa inspiração. E isso fala aqui no primeiro parágrafo, que observando livros de arte, ele percebeu que Maria sempre carregava Jesus do lado esquerdo, tá? Então foi essa a inspiração. Cuidem, gente, para vocês, quando vocês estão fazendo uma interpretação de texto, que vocês tenham certeza que o que está na alternativa foi mencionado no texto. Porque muitas vezes não é inferir, tá? Se é inferir ou deduzir a outra história, mas aqui está pedindo especificamente o que está no texto. O Lee descobriu o quê? Então, aqui ele fala, inclusive, das mães que são canhotas, que são destras, se tem diferença, ele foi pesquisar, se porque a destra segura do lado esquerdo, a canhota vai segurar do lado direito. Então, aqui tudo isso daqui está na pesquisa dele, tá? Então, aqui a resposta é, ele descobriu que o quê? Que mais mulheres destras do que as canhotas levam os seus filhos do lado esquerdo. E isso está aqui, ó. De 225 mães destras, 83% segura o seu bebê do lado esquerdo. E das 32 mulheres canhotas, só não, né, porque é bastante, 78% segura o seu bebê do lado esquerdo, mas é 78% contra 83%. Então, as destras têm uma porcentagem maior, tá? Essa é a resposta. O celular tem que tocar sempre quando a gente não pode, né? Deixa que toque. Se for importante, liga de novo, né? Questão 3. The women were watched coming out of supermarkets in order to see. Então, por que ele observou as mulheres saindo do supermercado? Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos ver onde é que está essa parte. Aqui, ó. As a control, women were watched emerging from supermarkets carrying baby-sized packages. Ou seja, elas estavam carregando pacotes do tamanho de crianças, tá? E, sem dúvida, and the bundles were held with no side preferences. E eles não estavam carregando com nenhum lado de preferência, né? Então, quer dizer, não é a questão
do lado, mas sim o que você carrega, né? Porque aqui elas carregavam pacotes e cargas, digamos assim, em qualquer lado, ó, with no side preference, saindo do supermercado. Mas se fosse a criança, sempre predominava o lado esquerdo, né? Então, para que ele observou as mulheres saindo do supermercado? Para ver como elas carregavam os pacotes e os bebês diferente ou da mesma maneira, né? Para ver se elas carregavam da mesma maneira que os bebês. Os bebês eram sempre do lado esquerdo, mas de repente os pacotes não tinham preferência de lado, então tem algum motivo, né, por trás disso. This suggested that in times of stress, objects are held against the left side. Isso sugere que em tempos de estresse os objetos são segurados do lado esquerdo do corpo. Isso está no segundo parágrafo. E ele quer saber esse this aqui, ó, ao que ele está se referindo, tá? Então, a gente tem que voltar lá no segundo parágrafo. Vamos apagar um pouquinho essas riscaiadas aqui, né? Para ver onde que está esse trecho. Aqui, ó, a última linha. This suggests that in times of stress, objects are held against the left side. Diz o quê? Alguma coisa que já foi mencionada anteriormente, né? Então, vamos voltar uma frase. The majority clutched the ball to their left side even when it interfered with the dentist activities. A maioria segurava a bola com o seu lado esquerdo, mesmo quando interferia na atividade do dentista. Vamos voltar um pouquinho mais. And then, dental patients were given a large rubber ball to hold during treatment. Aqui está o porém, ó. Pacientes de dentistas, né, receberam bolas de borrachas, bolas grandes, uma bola de borracha grande para segurar durante o tratamento. Quer mais estresse do que uma cadeira de dentista? Não, né? Então, a maioria segurava do lado esquerdo, mesmo que isso atrapalhasse o dentista. Então, o que isso sugere? Em tempos de estresse, a gente segura do lado esquerdo. Então, na saída do supermercado, elas seguravam de qualquer lado, porque não estavam passando por um estresse. Agora, na hora do estresse, a gente tende a segurar alguma coisa pelo lado esquerdo. Então, o que esse this aqui sugere? A bola, não. A expressão, a maioria, não. O fato da bola interferir na atividade do dentista, não. O fato dos pacientes segurarem a bola com o lado esquerdo, né? Essa é a questão. Na 5, the apparently contradictory phenomenon was because mothers of premature babies. Bom, aqui nós temos que voltar aqui quando fala dos prematuros, né? Aqui, ó. An apparently contradictory phenomenon was observed. Então, um fenômeno aparentemente contraditório. Essa palavra já é chave aqui, ó, gente. Nossa, coordenação motora incrível, né, dessa professora. Contraditório. O que é contraditório? Que vai contra aquilo que está sendo dito até agora. Então, se as mulheres estavam carregando o bebê do lado esquerdo e esse fenômeno é contraditório, você já tem que estar preparado que possivelmente essa informação vai ser o oposto. Elas vão carregar do lado direito. Então, aqui, ó, a large number of mothers who brought their premature babies. Então, o grande número de mães que deram à luz a filhos prematuros, tá? Foram vistas segurando seus filhos do lado direito. Então, quem deu luz a um filho prematuro, a grande maioria é vista segurando do lado direito. Então, esse é o fenômeno contraditório, tá? Então, não é do lado correto, porque até então a gente não tem lado correto aqui no texto. Wrong but expected side também não, porque não é no mesmo lado, não é o esperado, tá? E aqui também não tem nada a ver quando elas saíram da clínica. Então, aqui, ó, held their children differently from other mothers, porque é contraditório, vai contra o que já foi afirmado até aqui. Questão 6. Then, 115 mothers who had been separated from their babies for 24 hours after birth were observed for also holding response. No terceiro parágrafo. Então, 115 mulheres que foram separadas dos seus bebês nas primeiras 24 horas depois do parto, por algum motivo, né?
foram observadas de ter a mesma resposta. Então, vamos voltar aqui só para a gente ter certeza. É o terceiro parágrafo, né? Aqui, ó. 115 mulheres que foram separadas dos seus bebês, tá? 24 horas depois do parto, também foram observadas de ter essa resposta. Então, é o quê? This means that mothers were observed in order that the scientists could evaluate how they... Isso significa que as mães foram observadas a fim de que o cientista pudesse avaliar o quê? Como elas o quê? Como elas seguram os seus bebês, né? Porque são aquelas que foram separadas depois do parto. Então, tá aqui. 7. Essa gerou um pouquinho de dúvida na hora que eu respondi, mas depois fez mais sentido. According to the evidences presented in the text, it's correct, né, Silvia? It's correct to say that the time just after birth is important since it is when. Então, aqui, ó, é correto dizer que a hora logo após o nascimento, logo após o parto, aquele minutinho ali logo depois do parto, é importante porque o que acontece nessa hora? Então, a gente tem que voltar lá no texto e tentar localizar isso daqui. Tá aqui, ó, acho que é o quarto parágrafo, quarto e último. The author suggests that the time immediately after birth is a critical period when the stimulus of holding the baby releases a certain maternal, não sei agora, response. Então, esse minuto logo após o parto é muito importante, porque quando a mãe pega o bebê, esse estímulo de segurar o bebê faz com que ela crie, com que ela sinta uma resposta, uma responsabilidade maternal, tá? Então, como as mães foram separadas dos seus bebês, talvez elas não criaram esse laço, né? Mas, enfim, é importante porque os bebês não devem ser separados das mães. A resposta do bebê à mãe é ativada. A mãe tem a tendência instintiva de segurar o bebê. Não, não é isso que já desperta depois do parto, né? Não, é a letra B. Tá certo, faz sentido. Depois que a gente vê, mais uma vez, a gente entende, né? Os experimentos, então, desse cientista foram suficientes para provar o quê? Que as mães têm um instinto de segurar os seus bebês no lado esquerdo, já imediatamente depois do parto. Então, isso já é uma coisa que está programada, digamos, né? A partir de agora, então, não tem nada a ver com o texto, tá? Então, agora vem a parte de gramática. Então, vamos lá. Agora é o que eu gosto. 9. Our fascination with the measurement of time is legendary, and yet we were not the first to unravel mystery. Então, a nossa fascinação em medir o tempo é lendária. E mesmo assim, and yet, nós não fomos os primeiros a desvendar esse mistério, né? And yet, e mesmo assim, eu traduziria como e ainda assim, e mesmo assim, ou e ainda assim, ou até mesmo ele poderia ser o que aqui? E apesar disso, tá? Isso daqui gerou discussão lá no grupo, por quê? Porque daí apareceu aqui, in spite of that e despite. Bom, primeira coisa, although e though não seria, porque se pode ser um, pode praticamente ser o outro. Não vou dizer que eles são a mesma coisa, porque eles têm uma slight difference, sorry. Mas, não, slight difference. Mas, tipo, seria muito confuso, você poderia assinalar tanto um como o outro. Mas daí me falaram assim, tá, mas o in spite of that não é a mesma coisa que despite? Não. In spite é a mesma coisa que despite. Mas aqui eu tenho in spite of that.
Então, aqui eu deveria ter despite that para ser a mesma coisa. E eu não tenho, porque é apesar disso, tá? Então, aqui a resposta é in spite of that. Essa também gerou uma discussão, não sei se é caso para recurso, tá? Porque eu não consigo ver, eu não achei, não encontrei o wish usado assim no passado, tá? Para mim, foi um erro do enunciado que deveria ser wishes. Em vez desse D, deveria ser um S. Mas quem sou eu para dizer isso, né? Não sou especialista em concursos, não sei se cabe recurso, porque assim, pode ser que para algumas pessoas isso possa ter confundido na hora de responder, né? Porque para mim seria Sam wishes, ele gostaria de ter recebido uma nova chance, né? Então, como ele está se arrependendo de uma coisa que ele gostaria que fosse diferente no passado, que já aconteceu, é past perfect, tá? Então, seria esse daqui. Primeiro que com o wish, eu tenho três possibilidades de frase, né? Eu tenho simple past, eu tenho o past perfect, até eu deveria ter feito diferente essa resolução. O past perfect, e em algumas situações eu posso usar o would. Não tem nenhum would? Não. Will não existe, e present perfect também não, tá? Então, vocês eliminariam duas, já sabendo como usar o wish, né? Então, ficaria só com o past, simple past e o past perfect. Eu acho que é melhor aqui é o past perfect, número 10 é a letra B, tá certo? Tá? Porque ele está se arrependendo, está querendo que alguma coisa do passado que já aconteceu fosse diferente. Ele gostaria de ter tido uma segunda chance, de ter recebido uma segunda chance, mas ele não recebeu. Então já passou, já acabou. He had been given, tá? E é uma voz passiva, né? Com dois objetos. Questão 11. The machine was under control up to the moment of impact, and the conclusion was that the pilot had been deliberately, eu nunca sei falar isso, deliberately, a gente geralmente não pronuncia esse, losing height through the clouds in order to check his position by a sight of the ground. Essa palavrinha aqui, deliberadamente, quer dizer intencionalmente, com vontade própria. Então, é intentionally, tá? Deliberadamente, por sua própria vontade, tá? Deliberadamente. Science and Charity, parará, depicts a sickbed scene in a very famous picture. The relative pronoun. Então, qual que é o pronome relativo que vai se encaixar aqui? Bom, quem sempre vê meus vídeos ou faz aula comigo sabe, né? Se eu tenho vírgulas, eu nunca vou usar that, né? Essa é uma questão. What, dificilmente eu vou usar o what como pronome relativo, tá, gente? E a IBAN nunca pediu what como pronome relativo. Ela sempre se limita a ficar entre who, that e which. Nunca vi uma opção diferente na IBAN nas provas que eu já corrigi. Corrigi não, que eu resolvi. Eu tenho ciência e caridade. Tem alguma coisa que indique posse entre elas aqui? Não. Que whose é cujo, é posse, né? Então aqui só pode ser which. Essa também gerou confusão, né? If competent teachers, we, among other professions, scientists, engineers or doctors. Então, como que eu completo aqui a if clause, aqui, essa frase condicional? Vamos ver se eu consigo ir um pouquinho para o lado aqui, vamos fazer um... Então, aqui, ó. Eu tenho três possibilidades, as três mais usadas, né? Então, eu tenho o first conditional, opa, vamos apontar esse lápis aqui. Aqui. Eu tenho o first conditional, que é o if no presente, mais, então aqui é o if no presente, present simple, e a frase da conclusão, não, do resultado com will. Então, aqui, se fosse para ser first conditional, seria if teachers
Deixa eu ver aqui. Acho que, peraí só um pouquinho que eu tenho que abrir o portão aqui. Desculpa, pessoal. Então, aqui, ó. No first conditional seria presente com will. Então, seria if competent teachers do not exist, fecha ali com uma alternativa, mas aqui eu teria que ter will not have. E eu não tenho essa opção. Se fosse second conditional, eu tenho que ter passado, past simple, e o resultado com would, né? Então, if competent teachers didn't exist, aqui seria wouldn't ou would not have. E se fosse o third conditional? Third conditional, eu teria que ter past perfect no if, past perfect, e aqui eu teria conditional perfect, que é o would, have, mais terceira coluna, tá? Então, seria if competent teachers hadn't existed, wouldn't have had. Teria que ter essa estrutura aqui. Então, eu tenho que ver qual das opções eu tenho essas possibilidades que fecham. Elas não podem estar misturadas, tá? Eu não posso ter, por exemplo, o did aqui na primeira com o will lá na segunda. Eu não posso ter o hadn't aqui com o will lá na segunda. Eu tenho que ter exatamente nessa ordem. Eu não posso ter o would na primeira e o did na segunda. Não pode estar invertido, porque eu começo com a frase do if. Então, tem que ser nessa ordem, não pode inverter isso daqui, tá? Então, voltando aqui, ó, até vir um pouquinho para cá para ver se a gente consegue ficar com a explicação aqui, ó. Aqui, ó. Tem que ser nessa ordem. Eu não tô com a frase invertida para eu poder colocar primeiro o will, depois o do, ou primeiro o would, depois o did. Tem que ser nessa ordem. Então, eu tenho essa daqui com do not, tenho, mas ela não tem o will aqui. Então, essa tá errada. Eu tenho essa com didn't, e ela tem o would not. Essa, a princípio, tá certa. Não posso colocar o would na frase do if. Isso aqui está invertida. Ela é o second conditional, mas ela está invertida. Não pode, tem que ser o did na frase do if, tá? Hadn't existed, tá aqui. Would not have had, eu precisaria, né? Então, aqui também não pode. A única que fecha é a letra C. Tem que ser nessa ordem, conforme a frase está aqui. Se a frase estivesse invertida, daí eu teria que invertê-la, tá? Mas aqui não está invertida, então tem que ser nessa ordem, ok? Então, vamos continuar aqui. 14. They can see plays, films and shows of every kind, pontinhos, political discussions and the latest exciting football matches. Então, qual a expressão que pode ser usada aqui no espaço para enfatizar a mesma importância das ideias que já foram colocadas aqui? Eles podem ver peças de teatro, filmes, shows de todos os tipos, além de discussões políticas, né? Ou além disso, precisaria, não dá para ser not only, não apenas, tá? Por quê? Porque not only ele precisa de uma not only but then, não, not only, ele tem uma continuação aqui, né? Both and, não, porque não são coisas iguais. In every way não tem nada a ver. Sem mencionar, not to mention. 14, letra D, tá certo. Not to mention, tá? É porque aqui estava marcada A, mas é a letra D.
sem mencionar. Então, quer dizer, você está acrescentando mais coisas, é uma lista que está crescendo. Então, você está adicionando, tá? Então, eles podem ver peças de teatro, filmes, shows de todos os tipos, e ainda sem mencionar discussões políticas e as últimas partidas de futebol. Então, letra D. Reported speech. Sempre tem uma de condicional, uma de voz passiva, uma de reported speech na IBAN, né? Sempre a mesma coisa. The sentence, why haven't they paid for the books? No reported speech fica como? Bom, primeiro, você vai ter o why, porque ela é uma question word, ela vai ser mantida, tá? Eu não tenho mais o auxiliar na frente, porque não vai ser mais uma pergunta, então eu puxo o sujeito para cá. Why they? Reported speech, eu sempre volto um tempo no passado, tá? Então, se eu tenho haven't, aqui eu vou ter hadn't. Tenho past perfect, present perfect, eu vou ter past perfect, né? Why they hadn't paid. E o resto não tem mais nenhuma mudança, né? For the books. Então, tem que ter isso daqui, ó. Didn't não. Aqui não está invertido e aqui não está na terceira coluna. Então, a única é a letra B. Essa 16 também gerou uma pequena discussão lá no grupo, porque muitos achavam que era expositivo e outros achavam que era argumentativo, né? E acabou que o gabarito trouxe como argumentativo. E realmente, lendo e relendo o texto, eu cheguei a essa conclusão também. Eu tenho um pouco de dificuldade nessas questões, tá? Não é o meu forte. Então, se vocês quiserem deixar aí nos comentários, podem colocar a opinião de vocês em tudo, né? Não só sobre isso, porque o meu forte não é mesmo essa questão aqui, tá? Porque aqui fala o quê? Fala dos parques nacionais, né? Que está sendo uma tragédia trabalhar com essa questão dos parques nacionais como área comum, ou seja, onde as pessoas têm acesso para ir e vir livremente, né? Sem limites. Por quê? Porque os parques estão encolhendo, assim como a população está aumentando e, queira ou não, acaba invadindo, né, os limites dos parques, o parque está sendo corroído, porque ele vai sendo circulado por essa população e, queira ou não, vai se acabando, né? Então, aqui está o argumento, ó. Claramente, nós devemos, muito em breve, parar de tratar os parques como áreas comuns, como bens comuns, bens da comunidade, ou eles não serão valorizados, eles não terão valor para ninguém. Então, aqui acredita-se que esteja o argumento, né? E torna esse texto, então, um texto argumentativo. Mas quem quiser comentar ali, por favor, fique bem à vontade, que vai ajudar bastante a gente, tá? Voz passiva, estava faltando, né? Voz passiva da IBAN. Gente, voz passiva é o be mais verbo. Eu chamo de terceira coluna, tá? Porque eu me acostumei com os meus alunos, mas vocês conhecem como past participle, tá? Só que assim, ó, o que o pessoal não se toca. Ontem mesmo no meu curso de gramática intensivo, que a gente está fazendo agora em janeiro, a aula foi sobre voz passiva. E eu ressaltei isso daqui, ó. Pode ser o be em qualquer tempo verbal, tá? A gente usa mais presente e passado, mas não quer dizer que é só isso. Ele pode estar em qualquer tempo verbal na voz passiva. O que importa é que eu tenha o verbo be e o verbo na terceira coluna. Então, veja bem, aqui eu não tenho be, aqui eu não tenho be, tanto que aqui não, aqui é uma condicional, né? E aqui eu não tenho be. Só tá aqui. I have never been asked that question before. Eu traduziria isso como, nunca me perguntaram isso antes, tá? Nunca me perguntaram essa pergunta, né? Nunca me fizeram essa pergunta antes. Porque é aquela passiva com dois objetos, né? Eu posso ter duas opções de passiva, porque tem dois objetos no verbo. Falamos sobre isso ontem, né? Ontem nossa aula foi só sobre voz passiva. E aqui, ó, 18. One of the many common misunderstandings within the English language stems from the confusion between the verbs lie and lay and rise and raise, tá? The correct use of
one of these verbs appears in. Então, eu vou ter só uma frase que vai ter o uso correto de um desses verbos. Então, lembrando, lie e lay, eles são no sentido de deitar, repousar, jazer, colocar em posição de deitar, assim, mas o que é muito importante, o lie é intransitivo, enquanto o lay é transitivo direto. Isso faz toda a diferença numa frase, tá? Então, vamos analisar esses dois. When you are going to lie the new carpet. Ó, tô colocando um objeto depois de um verbo que é intransitivo? Não, essa tá errada. The dog has been lying in that same corner all day. Aqui, para quem não sabe, é o lie com ing. Quando eu tenho um verbo que termina em ie, para colocar o ing, eu tiro o ie, coloco o y e acrescento ing, tá? Então, aqui é esse daqui, ó, intransitivo. Esse daqui tá certo. O cachorro está deitado no mesmo lugar o dia inteiro. Vamos ver aqui. Aqui é a mesma coisa com o rise e o raise, tá? Então, você tem aqui, ó. Prices are rising all over the world. Não. The river has raised, porque o raise, ele é transitivo. Transitivo direto, tá? E o rise, ele pode ser usado como intransitivo, que seria o caso aqui, tá? Então, nenhuma das duas está certa. A 19 e a 20 eu não resolvo, tá? Porque não é a minha área, essas partes de método e approach, method, essas coisas, não é comigo, tá? Então, a minha parte é gramática. O que eu gosto aqui é o inglês, tá? Então, pessoal, não se esqueçam, primeiro, obrigada quem ficou comigo até aqui, tá? E assim, eu vou então começar, provavelmente metade de fevereiro, um cursinho preparatório de inglês para concursos, tá? Sem uma banca específica, trabalhando várias bancas ao mesmo tempo, mas eu gostaria que vocês colocassem ali nos comentários que banca vocês gostariam de ver nessas aulas, né? Ou se vocês vão fazer algum concurso, qual concurso, a data e a banca que vai ser. E daí as bancas mais pedidas vai ser o que eu vou provavelmente trabalhar nesse cursinho, tá? Mas mais notícias sobre esse cursinho vocês terão então lá nos grupos do WhatsApp que eu vou deixar aqui. Pessoal, muito obrigada mais uma vez. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar esses vídeos, que vocês me ajudam muito, e se inscrever no canal, que eu estou quase atingindo os 1000, né? Obrigada, gente. Até a próxima.